Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, boa noite, ainda, Estamos no domingo. José Luiz Lourenço Júnior, Rafaela dos Santos Gomes, Júlia, Karen Vieira, já estão aí todos me acompanhando. Júlio Gomes. Então hoje nós estamos aqui no domingo, no dia do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre a missa. Kátia Keila também entrou. Paz de Jesus para todos vocês aí. Então nós estamos dando continuidade ao nosso curso de liturgia. Rosângela, paz de Jesus. Então para nós falando de liturgia, automaticamente nós vamos falar sobre a missa. Então já tivemos 3 programas sobre liturgia. Aqueles ainda que não viram as 3 primeiras partes, que nós falamos sobre o conceito de liturgia, que eu falei também com vocês sobre o ano litúrgico, que eu falei com vocês também sobre a liturgia das horas, e diversos outros assuntos que eu abordei. Neste eu vou, Teresa Santos, a paz de Jesus entrou aí. Neste eu vou falar sobre a missa. Então, quem tem o catecismo da Igreja Católica, no índice analítico, a gente pode procurar lá pela palavra Eucaristia, tá? Então, nós falamos sobre Eucaristia. A gente pode colocar aí já de início alguns nomes com que a Eucaristia ela é chamada, tá? Por exemplo, Assembleia Eucarística, Ceia do Senhor, Comunhão, Eucaristia, Fração do Pão, Liturgia Santa e Divina, Memorial da Paixão e Ressurreição do Senhor, Pão Cotidiano, Dir-se, paz de Jesus, Sacramento dos Sacramentos, Sacrifício da Missa, Sacrifício de Louvor, Santa Missa, Santíssimo Sacramento, Santo Sacrifício, tá? Então esses são alguns dos nomes, tá? Da Eucaristia. Então, o ápice, o dia de maior movimento, o dia que nós, os católicos, nos reunimos para celebrar, para nos confraternizarmos, para viver em comunidade, é principalmente no domingo que é o dia do Senhor. Jennifer Caldeira, Pablo Silva, paz de Jesus para vocês. Então, domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor ressuscitou. Hoje, esse domingo. Bom, vou apresentar aqui para vocês. Alguém sabe o que seria isso aqui? Muito opressor isso aqui, tá? Simone Barbosa também entrou aí. A paz de Jesus, Simone. Então, vamos, sem maiores delongas, o que nós podemos falar da Santa Missa. Vou acompanhar aqui pela Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. No capítulo... Deixa eu pegar aqui o capítulo...
Só um minutinho, tá bom? Ao vivo é sempre assim. No capítulo 2 da Instrução Geral do Missal Romano, a gente tem a estrutura e os elementos e partes da missa. Mas antes de nós iniciarmos falar parte por parte da missa, não vou falar todas as partes hoje, eu quero começar aqui falando sobre o silêncio, tá? Aqui na página 48 da Instrução Geral do Missal Romano. Lena Franco, a paz de Jesus, Lena. O silêncio. Oportunamente, como parte da celebração, deve-se observar o silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Assim, no ato penitencial, é após o convite à oração, cada fiel se recolhe. Após uma leitura ou a homilia, meditam brevemente o que ouviram. Após a comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizarem os sagrados mistérios. Bom, lido isso, o que eu posso falar para vocês? Que eu tenho observado muito é a falta de silêncio em nossas paróquias, a falta de silêncio em nossas comunidades, um falatório tremendo, tá? As pessoas hoje em dia dificilmente estão respeitando este local santo, este local sagrado, muita bagunça, é normal que equipes de liturgia que estão preparando a missa conversem, né? Mas as pessoas, principalmente os leigos que não têm funções específicas na missa, ao invés de estar em clima de oração, estão na realidade num clima de bate-papo. Então, ou seja, saindo de Camila Marques, a paz de Jesus, Camila. Então, saindo de casa, você já vem às vezes conversando na rua com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu parente, não mais em clima de oração, até às vezes discutindo outras coisas que você vai levar para dentro da missa. E quando chega dentro da igreja, a coisa às vezes até piora, né? Então, podemos falar assim sobre uma questão do sacrário, né? Ao entrarmos na igreja, nós temos o sacrário. Algumas igrejas ainda têm o sacrário, né? Onde está depositado ali o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, no meio do presbitério, lá onde fica o altar, atrás, né? Vanessa, Maurício, a paz de Jesus. Lá atrás está o sacrário, né? Com aquela luzinha vermelha lá, identificando que Jesus está ali presente. Então, aquilo ali, aquela presença ali ainda, ela, digamos assim, faz com que as pessoas tenham respeito com o local santo, né? Mas em algumas igrejas o Santíssimo Sacramento ele está em uma capela ao lado da igreja, às vezes fora da igreja. Então ficou uma banalização, né? As pessoas entram na igreja e, como não há presença do Santíssimo mais ali, tá? As pessoas não dão mais importância ali, ficam conversando, olha para o lado, levanta, fica passeando dentro da igreja e não tem mais clima de oração. Há um documento dele que fala para nós colocarmos, que seja construída uma capela do Santíssimo, digamos assim, numa parte externa,
tá? E não dentro da nave, né, ali da igreja, da nave, da parte que se chama hoje presbitério também, mas do lado, né, assim, vamos dizer, do lado externo, né? Na minha paróquia, por exemplo, ela fica assim, praticamente dentro da igreja, mas do lado do Santíssimo Sacramento ali, tá? Então o Santíssimo Sacramento está ali, certo? Mas o que eu percebo muito é conversas, tá? Muito falatório, às vezes as pessoas querem rezar, nós devemos respeitar. Eu tenho que fazer silêncio porque outra pessoa quer entrar em contato com o Senhor, né? Quer fazer a sua oração antes da missa. Tavares, Alessandro Tavares, a paz de Jesus. Então, essa é uma posição de João Paulo II, né? De São João Paulo II hoje. Dentro de 16, o Papa que veio após o Papa João Paulo II, ele insistiu para que fosse deixado o sacrário no meio, na realidade, do presbitério, ali no centro. Por quê? Justamente essa questão das pessoas, Nelson Alexandre, paz de Jesus, das pessoas entrarem na igreja, certo? E entrando ali, não há nada, não há presença do Santíssimo, tá? Não há presença do Santíssimo, então as pessoas ficam conversando, certo? Na missa, batendo papo, em vez de ficar em clima de oração, e acabam se esquecendo que ali é um local santo, tá? Por que João Paulo II pediu para que fosse colocado o Santíssimo, o Sacrário, né, numa fonte, num local externo, num local ao lado? Que ele tem um pensamento também de que, bom, o padre está ali para produzir, né, o corpo de Cristo, né? O pão que será transubstanciado e o vinho também que será transubstanciado no corpo e no sangue de Cristo. Então, se vai acontecer na Santa Missa essa transubstanciação que a gente fala, essa transformação, né? Transubstanciação, desculpa, perdão. Essa do pão e do vinho no corpo e no sangue, porque atrás dele, no sacrário, já tem Jesus lá sacramentado. Então ficava uma coisa assim muito complicada, né? Já tem sacrário atrás e o padre ainda vai produzir, ficava meio que ambíguo, né? Assim, então, por isso foi pedido para colocar o sacrário numa parte externa, diferentemente, esse é o pensamento, repetindo, de João Paulo II. Quanto a Bento XVI, como as pessoas estão banalizando, estão esquecendo de que ali é um local santo, né? Ele fez um pedido também para que fosse retornado o sacrário no centro da igreja. Mas de qualquer forma, nós devemos vir em silêncio, tá? Desde a saída de nossas casas, já vindo em clima de oração, para quando nós chegarmos na igreja, continuarmos neste clima de oração, certo? Nós não vamos para um teatro, nós não vamos para um desfile de escola de samba, nós não vamos para uma balada, né? Nós não vamos para uma festa de aniversário, mas é uma festa do céu que já acontece aqui. Ruth Haynes, Stephanie Jefferson, a paz de Jesus. Então, sim, uma festa, mas ao mesmo tempo, o que é a missa, tá? Então, a missa é o sacrifício redentor da cruz, ou seja, tudo que aconteceu há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, está sendo atualizado. Nena Santos, a paz de Jesus, Nena. Está sendo atualizado em todas as santas missas, tá? Então é o mesmo sacrifício que lá há quase 2000 anos atrás foi cruento, ou seja, que houve essa crueldade com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, atualizando o sacrifício da Eucaristia, é de forma incruenta, ou seja, não há mais o derramamento de sangue, mas sim tão somente
a transubstanciação, né? Nós depois vamos explicar melhor mais para frente o que significa essa palavrinha transubstanciação. Do corpo, do pão em corpo e do vinho em sangue. Então, repetindo, a missa é sacrifício redentor da cruz. Então, dando uma paradinha, alguém já adivinhou o que seria isso aqui? Muito opressor, gosto muito. Vamos colocar aqui uma musiquinha aqui de fundo para vocês escutarem. Só um minutinho. A paz, Ruth, a paz, Nena. Muito bem. Isso aqui é soda. Soda limonada. Amo muito esse refrigerante, né? Não é muito bom refrigerante, mas soda é um dos meus refrigerantes preferidos. Hoje nós não teremos café. Ronaldo é Gueiroz, é isso? Acho que é Gueiroz, é isso, Ronaldo? Você é seminarista, né, Ronaldo? Então a missa é sacrifício redentor da cruz. A missa é a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém perguntar para você o que é missa, é aquele sacrifício redentor da cruz, tá? É a Santa Liturgia, né? A Sagrada Liturgia, é o ápice da liturgia. A missa é a celebração da paixão, todo aquele sofrimento que Jesus passou na cruz, antes de chegar na cruz, mas carregando ela, né? Muito, muito bom, soda bem gelada. É isso aí, Ruth, muito bom mesmo, uma delícia. Então a missa é a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que estamos celebrando. Não é festa da comunidade, tá? Então, ou seja, quando nós vamos à missa, nós não vamos fazer uma celebração festejando nós, né? Festejando eu, Kleber, Ruth, o Ronaldo, o Maurício Gomes, que acabou de entrar, tá? Isso fica em segundo plano. Em primeiro plano, nós vamos celebrar Cristo. Nós estamos lá por causa de Cristo. Nós estamos celebrando o seu mistério pascal, ou seja, a sua paixão, morte e ressurreição. É isso, é esse culto que a gente presta à missa. Por isso que na missa, tá? Se nós estamos, veja, seria, eu coloco aqui não vou dizer que é proibido, não há nenhuma lei. Ana Júlia Pires, Paz de Jesus, Ana. Não há nenhuma lei proibindo isso, não há nada na igreja assim que proíba, mas vocês imaginem. Nós estamos na missa celebrando a paixão, ou seja, todo o sofrimento que Jesus teve, a sua morte e a sua ressurreição. Então, este sacrifício que foi derramamento de sangue, e a gente fica lá batendo palmas a toda hora, às vezes de forma exagerada. Então, precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, nessa questão de palmas durante a Santa Missa, tá? Para a gente não fazer assim como se fosse um teatro ou como se fosse um espetáculo, um jogo de futebol, tá? Nós não, estamos lá celebrando a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder evitar de ficar batendo palmas durante a Santa Missa, melhor ainda, tá? Mas não há nada que proíba, tá? Não vou dizer para você, olha, agora o Kleber falou que não pode mais bater palma. Não, tá? Eu só estou ensinando aqui para vocês
o que é a missa e o que eu entendo sobre essa questão de palmas durante a missa. Tá? Então é algo assim, nós não vamos a um velório e ficar batendo palma. Né? Então, na missa, que é algo que a gente está celebrando, que é o sacrifício de Cristo na cruz, seria bom que nós não batêssemos palma, tá bom? Durante a missa. Então, o silêncio, que é importante, já vem daí esse silêncio, né? A missa tem que ser piedosa, né? Em forma de oração, é tudo um culto. Lena Franco, concordo sobre as palmas. Ruth, também concordo com você. Então, algumas pessoas vão concordar, outras não. Nós devemos respeitar, tá? Eu sei que há, digamos assim, missas mais de louvor, chamada missas de louvor. Toda missa, na realidade, é um louvor, tá? Não existe isso, missa de louvor, tá? Isso é uma invenção, tá? Porque para designar que só aquela missa que é de louvor, que aquela missa é mais animada, que aquela missa tem mais dança, que aquela missa tem mais que eu vou... Ruth, eu sou da antiga que não gosto de bater palmas, gosto do silêncio e refletir. Sim, Ruth, eu também gosto muito desse modo, dessa missa. Mas não podemos deixar de ir na missa por causa disso, tá? Vamos lá por causa de Deus e por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, e vamos colocar os nossos olhos nele, tá? É por ele que nós vamos e nele. Lívia Gabriel, a paz de Jesus, Lívia, tá? Então, continuando aqui, a liturgia é um culto de adoração, de prestar culto de sacrifício a Deus, um louvor a Ele. É a realização do maior culto que o ser humano pode realizar aqui na Terra. Vejam, o maior culto que o ser humano pode realizar aqui na Terra é a Santa Missa, o santo sacrifício de Cristo, onde o sacerdote é o próprio Cristo, certo? Ele ali, quando o padre está ali na frente, vocês têm que olhar o padre como Cristo, certo? Nós devemos respeitar, nós devemos acolher com carinho todas as palavras que são ditas, abrir o nosso coração na Santa Missa, tá bom? Então, o maior culto é a Santa Missa. A Santa Missa, que é o sacrifício da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso eu falei para vocês. Então, uma outra questão. Um padre que segue Eliana Santos, repetindo, um padre que segue o missal, nós vamos falar também sobre o missal, sobre o lecionário, sobre o santoral, tá? Então, o missal é aquele livro que sempre está nas mãos do coroinha que auxilia a coroinha, o acólito que auxilia o padre, né? Ele toda hora leva um livro ali pro padre proclamar as orações, tá? Às vezes, quando o padre não está coroinha, aquele livro fica na mesa do altar, quase o tempo todo, né? Que o padre faz as orações, faz a oração eucarística, tá? Então esse é chamado de missal, certo? Esse é o missal. O livro que os leitores utilizam, né? Que eles vão lá, geralmente 2 pessoas da comunidade, 2 leigos que fazem a leitura, certo? Quando não há leitor instituído, certo? Um seminarista que está passando por um processo até ele ser ordenado, então ele vai receber algumas funções, né? Por exemplo, ele vai ser acólito, ele vai ser leitor, ele vai ser leitor, acólito, diácono, né?
até ele chegar a ser sacerdote. Quando a gente tiver um curso sobre sacramentos da ordem, eu vou explicar direitinho isso para vocês, tá bom? Mas aquele livro que fica lá, como se fosse ali é o chamado ambão, é esse o nome que dá, ambão da palavra, tá? Ambão da palavra, ou mesa da palavra, tá? Mas o nome correto é ambão da palavra. Então o ambão é onde que são proclamados a primeira leitura, isso no dia de domingo, tá? A primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho, tá? Durante a semana, a não ser que seja uma festa, uma solenidade, tá? Então, durante a semana é proclamado primeira leitura, salmo e evangelho, não há segunda leitura. E dali também do ambão que o padre faz a chamada homilia, né? Ou antigamente se falava do sermão. Vamos molhar mais aqui a boca com soda opressora. Temos o café opressor, que não foi feito hoje, mas temos a soda também para a gente descontrair. Muito bem. Então, e aquele livro lá que as pessoas vão proclamar a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho é chamado de lecionário, tá? Então há 3 tipos de lecionário. Quais são os lecionários? Já vou falar agora para vocês, né? Em vez de esperarmos uma outra live, então é o lecionário dominical, ou seja, que há as leituras do domingo, correto? Por isso que o nome é lecionário dominical, certo? Tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho do domingo. Temos o lecionário semanal, ou seja, que tem as leituras da semana, correto? E temos também, sendo que no lecionário dominical, ali também solenidades, ali algumas festas, tá? Do Senhor, de Nossa Senhora, e há também o que a gente está falando, o lecionário semanal, com as leituras da semana, semanal ou ferial, ou das férias, que é chamado, né? Ou seja, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, certo? Nesse sentido, não de férias, estou de férias de Deus, tá? Não é isso. Nós nunca tiramos férias de Deus em falando isso. Esse aqui eu não me recordo quem seja. Peca Alves, Paz de Jesus. Tá difícil de identificar aqui no... Depois eu vejo quem é. Então, lecionário dominical, lecionário semanal e o lecionário que é chamado de santoral, né? Ou seja, nos dias dos santos, tá? Então a gente utiliza esse lecionário santoral. Também há um outro lecionário que é pouco utilizado, né? Que é sobre as festas de Nossa Senhora, tá bom? Então, o problema da Santa Missa, vamos começar com um problema. Qual que é o problema? O problema começa na sacristia, tá? Podemos falar assim. O problema começa na sacristia. Por que o problema começa na sacristia? Primeiro, como a gente disse, falta de silêncio. Se a gente não tem silêncio, nem ao sair de casa, nem no trajeto, nem quando a gente chega. Luciana Pereira também entrou aí, a paz de Jesus. Se a gente lá não tem silêncio, quanto mais na sacristia. Também há lá um problema de falta de silêncio, tá? Então já começa aí um dos grandes problemas. Temos que nos educar mais, tá? Principalmente aqueles que fazem parte. Simone Lopes entrou, a paz de Jesus. Principalmente aqueles que fazem parte de algum ministério, por exemplo, música, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, coroinhas, pessoal da Alcolida, tá?
todos esses, precisamos nos polir, né? Nos policiar, perdão. Precisamos nos policiar. Em que sentido? No sentido de que nós estamos ali em clima de oração. Tudo nós temos que fazer em clima de oração. Vou colocar o padre, quando vai colocar as suas vestes, né? Vai fazer isso em clima de oração. O diácono vai fazer isso em clima de oração. O coroinha, o ministro extraordinário, todos vão fazer isso em clima de oração, em clima de silêncio. Tá bom? Então, o que nós precisamos para iniciar, para começar a fazer uma missa? Tá? Vamos aqui colocar algumas partes para vocês. Deixa eu procurar aqui. Capítulo 4 da Instrução Geral ao Missal Romano, na página 129. O que nós precisamos para requisitos para a celebração da missa, tá? Então, antes da gente iniciar parte a parte, vamos ver quais são os requisitos para a celebração da missa. Primeiro, o pão e o vinho para a celebração da Eucaristia. Isso não pode faltar, tá? Então, para a celebração da Eucaristia, tá? Leonardo Dias, a paz de Jesus, Leonardo, precisa ter o pão e o vinho. Por quê? Quem falou isso? Quem disse? Quem mandou que tivesse na Santa Missa o pão e o vinho? Então aqui fala, seguindo o exemplo de Cristo. Então, não é o exemplo do Kleber, não é o exemplo do Papa João Paulo II, não é o exemplo do Papa Francisco, né, mas é seguindo o exemplo de Cristo. A Igreja sempre utilizou pão e vinho com água para celebrar o banquete do Senhor. O pão para a celebração da Eucaristia deve ser de trigo, sem mistura, recém-feito e ázimo. Ou seja, sem fermentação. Xuxão Guilherme, que saudade de você, meu grande Xuxão. Pai Jesus. Conforme a antiga tradição da Igreja Latina. Ou seja, então, precisamos ter pão e vinho, né? Com água para celebrar o banquete do Senhor. Então precisamos pão, vinho, água, lauro de Jesus, a paz de Jesus. E o que o pão ele seja feito de trigo, sem mistura alguma, recém-feito e ázimo, certo? Muito bem, que mais? O vinho para a celebração eucarística deve ser Iraci Carvalho, a paz de Jesus. O vinho para a celebração eucarística deve ser de uva, natural e puro. Isto é, sem mistura de substâncias estranhas. Então aquele vinho lá que o padre coloca, né, no cálice, ele deve ser de uva natural, né, e puro. Isto é, sem mistura de substâncias estranhas. Geralmente não, praticamente em todas as igrejas que eu já tenha conhecimento, né, se utiliza o vinho chamado vinho canônico, né, um vinho próprio, né, da igreja, um vinho canônico, não esses vinhos normais aqui com álcool, né, assim, é um vinho canônico, né. Que mais? Vamos lá. Cuide-se atentamente, que isso é um problema também que acontece em muitas sacristias. Tá? Cuide-se atentamente que o pão e o vinho destinados à Eucaristia estejam conservados em perfeito estado. Isto é, que o vinho não azede, nem o pão se corrompa ou se torne demasiado duro, difícil de partir.
que a gente observa às vezes com a falta de cuidado é uma questão de que às vezes a gente recebe às vezes o corpo de Cristo, que ali já é corpo de Cristo, a hóstia é um pouco murcha, né? Então as pessoas acabam reclamando que a hóstia está murcha, que a hóstia está vencida, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e o vinho também, para não ficar muito tempo, tá? Devemos alertar aí as equipes de liturgia, devemos alertar aí, deixa eu ver aqui, o Xuxão Guilherme colocou assim: obrigado pela lembrança, estou sempre te acompanhando. É isso aí, meu grande amigo. Davi Santos também entrou. Davi, paz de Jesus. Vamos aqui tomar mais um pouquinho de soda. Tá uma delícia. Que mais? As sagradas, então falamos sobre o pão e o vinho. Precisamos também ter as sagradas alfaias em geral. O que seriam as alfaias? A toalha que é colocada sobre a mesa, né? Vamos aqui falando aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês. Como na construção de igrejas, também em relação a todas as alfaias, a igreja admite a expressão artística de cada região, aceitando adaptações que concordem com a índole e as tradições de cada povo, certo? Então, dependendo de cada cultura, contando que tudo corresponda devidamente ao uso ao que se destinam as alfaias. Também nesse ponto, cuide-se atentamente de obter a nobre simplicidade que se coadune perfeitamente com a verdadeira arte. A escolha dos materiais para as alfaias admitem-se igualmente, além dos tradicionais, aqueles que são considerados nobres pela mentalidade atual, são duráveis e se prestem bem para o uso sagrado. Compete à conferência dos bispos de cada região decidir a esse respeito, tá? Ruth, que aula maravilhosa, parabéns. Obrigado, Ruth. Sabia que vocês iam gostar dessa parte da missa, tem muita coisa para a gente ver sobre a missa. Que mais? Então, as alfaias, todas as questões da toalha da mesa, da toalha da credência, ou seja, o que é credência? Credência é aquela mesinha que fica ao lado do altar principal, onde é colocado ali o cálice, onde é colocado a âmbula com as hóstias, tudo que serão consagrados, onde é colocado o lavabo para a gente lavar as mãos ali, o padre principalmente, tá? Tudo isso a gente vai explicar o que é credência, o que é âmbula, o que é cálice, o que são alfaias, no que? Numa aula que a gente vai falar só sobre os objetos litúrgicos, tá? Aqui eu estou falando para a Santa Missa, né? Objetos litúrgicos para a Santa Missa. Aqui eu estou falando o que é preciso para a celebração da missa, o que é necessário, o que é essencial para uma missa acontecer, tá? Então, por exemplo, o pão e o vinho não pode faltar, tá? Então eu falei para vocês como que deve ser o pão e o vinho, né? Só voltar um pouquinho o vídeo, quem não pegou. Precisamos ter as alfaias sagradas, todas aquelas toalhas, tá? Os vasos sagrados, ou seja, quais vasos sagrados? Vamos lá. Entre as coisas necessárias para a celebração da missa, honram-se especialmente os vasos sagrados, e entre eles o cálice e a patena, certo? Então tem uma característica aí principal, o cálice e a patena. A patena, já vou adiantar aqui para vocês, é como se fosse um pratinho, né? Um pratinho, assim, em forma assim, bem fininho, como se fosse uma lua, aquela que é a hóstia maior, né? Vamos colocar assim, né? Aquela hóstia maior, né? Que vai ser consagrada, que o padre ergue, chamada de hóstia magna, certo? A maior que tem, né? Então ali, aquela hóstia ali, ela fica em cima da patena, que é esse pratinho, certo? Quando o acólito, o diácono, quando tem, ou os ministros extraordinários, que geralmente na minha paróquia são os ministros que preparam, certo? Que preparam para colocar na credência, correto? Então, eles
a gente coloca o cálice, certo? Lava tudo bonitinho, coloca o cálice, coloca o sanguíneo, certo? A gente coloca depois a patena em cima do cálice, colocamos aí também a hóstia, certo? E depois nós colocamos a pala, certo? Que é um outro objeto que depois nós vamos falar. E depois em cima o corporal. Corporal por quê? Porque vai ser estendido na mesa do altar, correto? Vai ser estendido na mesa do altar. E ali onde vai ser depositado o cálice. E o cálice depois, no momento da consagração, o cálice com o vinho já. E a patena ali com a hóstia magna, aquela hóstia grande, onde ali tanto o vinho quanto o pão, que é a hóstia, né, serão consagrados pelo sacerdote. Então, uma observação, somente o sacerdote consagra o pão e o vinho, onde vão ser, logo depois dessa consagração, né, dessa transubstanciação, vai ser corpo e sangue de Cristo. Diácono não faz isso, ministro extraordinário não tem o poder para isso, não tem o sacramento para isso, tá? Nenhum outro leigo, certo? Somente o sacerdote validamente ordenado, ou seja, que recebeu o sacramento da ordem. Então, vimos que precisa para a missa pão e vinho, sagradas alfaias, tá? Os vasos sagrados e as vestes sagradas, correto? As vestes sagradas. Aqui também que está um grande problema. Mais ou menos na década lá de 70, 80, a própria Santa Sé, ou seja, lá da onde que é ordenado todas as ordens litúrgicas, né, que tem o poder que emana sobre a igreja do mundo todo, certo? Então lá há diversas, a gente fala diversos dicastérios, como se fosse o dicastério, né? Discatério. Esqueci o nome da palavra aqui, pessoal. Vou lembrar aqui direitinho, tá? Só estou me confundindo com a palavra. Então, há diversos setores lá, por exemplo, um para a Sagrada Liturgia, certo? Onde que foi liberado um tempo atrás os padres de não usarem casula. Nós vamos falar aqui também mais para frente o que significa casula. E logo depois veio uma nova ordem para que se usasse a casula, mas hoje em dia vai se colocar isso na cabeça dos padres que foram formados lá na década de 70, de 80, por aí, onde que a Santa Sé liberou essa questão do uso da casula, mas hoje em dia não, é uma veste obrigatória, tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, dicastério, é isso mesmo que eu falei, tá? São diversos órgãos do Vaticano, tá? Lá onde que o Papa fica, da onde que o Papa ele governa, né? Que a gente pode dizer assim, governa toda a igreja, tá? Então lá há diversos dicastérios. Vamos colocar assim numa linguagem clara. Dicastério seria todos os ministérios que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos lá o governo federal, certo? E temos lá os seus ministérios. Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, e por aí vai, certo? Então lá está travando. Bom, tive um problema aqui de conexão, acho que voltou, tá? Já tem aí Felipe Botes também entrou aí. Então são as vestes obrigatórias de um sacerdote para ele poder
celebrar a missa. Tá? Então eu estou aqui com a instrução geral do Missal Romano. Bom dia novamente. Caiu aqui a minha internet e voltou agora. Estou com um problema sério aqui de internet. Vamos lá. Então, o que um sacerdote ele precisa para celebrar a missa? Então, eu vou ler aqui para vocês, certo? Vamos lá. Número 335 da Instrução Geral ao Missal Romano. Na Igreja, que é o corpo de Cristo, nem todos os membros desempenham a mesma função. Esta diversidade de funções na celebração da Eucaristia manifesta-se exteriormente pela diversidade das vestes sagradas, que, por isso, devem ser um sinal da função de cada ministro. Importa que as próprias vestes sagradas contribuam também para a beleza da ação sagrada. As vestes usadas pelos sacerdotes, os diáconos, bem como pelos ministros leigos, são oportunamente abençoadas, antes que sejam destinados ao uso litúrgico, conforme o rito descrito no ritual romano. Correto? Primeiro, vou deixar aqui que tem uma opinião que adoraria que todos os sacerdotes usassem, em primeiro lugar, a batina. Tá? Aquela batina preta que é um sinal de que o sacerdote ele morreu para este mundo, tá? E está vivendo agora para Cristo, né? Então, eu vou deixar essa opinião aqui, tá? Mas entendo que alguns também não usam, né, de forma correta, ou ao menos usem aquela camisa chamada a camisa clerical, a camisa que tem o clergyman, né, que é aquela camisa de padre aqui, apertadinha, que vocês estão acostumados a observar. Bom, então, o que é preciso para um sacerdote celebrar a missa? Primeiro, que ele seja validamente ordenado, né? Precisa manter o sacramento. Mas na questão das vestes, a alva ou túnica, que é aquela túnica branca, né, que simboliza a veste batismal, certo? Não quer dizer que ela seja clerical, tá? Mas todos podem usar uma túnica. Por exemplo, no dia do seu batismo você usou, às vezes a comunidade colocou uma túnica em você, mas o padre também tem que usar essa túnica, ou chamada alva ou túnica. Que mais? A estola, certo? Que é a estola que os diáconos usam na transversal aqui, né? Cruzada, né? Aqui no peito, certo? E os padres e os bispos, eles usam na frente, né? Paralelas no peito aqui, descendo aqui, né? Pendendo aqui, né? Descendo. E casula. A casula não é uma veste facultativa, tá? Para missa. Um documento da Igreja Católica chamado Redemptione ou Redemptionis Sacramento fala lá no número 123 que os sacerdotes devem usar a casula, certo? Em todas as missas, tá? Não é uma missa de domingo, uma missa mais festiva, uma missa solene, mas em todas as missas devem usar. Número 123 da Redemptionis Sacramentum, tá? Então é um documento da nossa Igreja Católica. Também tem algo que eu fico observando também, os padres, às vezes os padres concelebrantes, né? Os padres que vão
tem uma solenidade, uma festa maior na nossa diocese ou em outras celebrações, em outros locais, os padres concelebrantes estão somente de túnica e a estola, né? Mas também os concelebrantes deveriam usar a chamada casula, né? Então, alva ou túnica, estola e casula, tá? Então, nesta live eu encerro por aqui esta introdução à missa, certo? Nós falamos sobre o que é a missa, o que precisa para ser celebrado numa missa, certo? Quais são os objetos necessários para o essencial para ser celebrado uma missa, tá? Nós falamos também sobre uma questão do silêncio, né? O silêncio desde o começo, a questão das palmas na missa, e falamos agora um problema sobre as vestes dos sacerdotes. Então, a partir da próxima live, nós vamos... eu falo nós vamos porque eu estou aqui, Deus está... Eu peço a inspiração do Senhor para passar isso para vocês. Tá? Então, a partir de uma próxima live, nós vamos colocar para vocês o início da Santa Missa. Ou seja, já aquela reunião ali, aquela preparação na entrada da igreja, a procissão de entrada e daí por diante, tá bom? Então agradeço por todos vocês terem me acompanhado aí a essa hora da noite, já 10:50 da manhã de segunda-feira. Então vamos encerrar esta oração, esta live, com um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos uma Ave Maria também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acompanhe todos os meus vídeos lá no canal Café com Catequese. Joguem lá no YouTube Café com Catequese. Não deixem de assistir. Já estamos na parte 4 da liturgia. Amanhã vou tentar fazer a parte 5. Não prometo para vocês, tá? Mas que vocês tenham uma excelente e santa segunda-feira. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.